Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você verá esse vídeo. Esse é o quinto vídeo do livro Yoga para Nervosos. E chegamos à parte Os Milagres do Relaxamento. Bom, imagino que se você está vendo esse vídeo aqui, esse sendo o quinto, você já deve ter visto os outros 4, ou pelo menos um deles, né? Então, se você não viu, é importante que você veja 1, 2, 3, 4. Que nós chegamos aqui nessa parte incrível do livro, Os Milagres do Relaxamento. Numa conferência em Natal, uma senhora, esposa de um almirante, perante um auditório de centenas de pessoas, contou uma história que provocou o maior interesse. Estivera durante os últimos anos sob cuidados psiquiátricos, inclusive na Europa, e naqueles dias atravessava uma fase crítica. Havia 2 meses não conseguia conciliar o sono. Nem mesmo os psicotrópicos mais fortes, administrados pelo especialista, tinham conseguido fazê-la dormir. Meu Deus, como pode? Havia 6 dias, porém, que sem qualquer medicamento vinha dormindo normalmente. Desculpa. Havia 6 dias que eu lhe ensinara a relaxar. O semblante de felicidade com que contava sua libertação convenceu a todos. Não dei um espirro hoje, comecei a ler, chegou, tudo bem. O semblante de felicidade com que contava sua libertação convenceu a todos de que, de fato, o milagre ocorrera. Uma das pessoas a quem ajudei é médico, ilustre e respeitado professor de medicina. Seu caso vinha sendo assustador para ele, bem como para todos os colegas, especialmente os cardiologistas que dele vinham cuidando. Caso rebelde a todos os tratamentos. Caso inusitado pela variabilidade dos sintomas, pela violência das crises, pelos aspectos surpreendentes de seus sofrimentos. Tratamento na Europa e consultas a luminares americanos, tudo fora inútil, somente frustrações. O fato de, aconselhado por colegas, procurar ajuda num leigo, bem demonstra seu estado desesperador. Dizer que está totalmente curado é prematuro, mas que já tem novo ânimo e principalmente que aprendeu a controlar, sem qualquer droga, as tremendas crises que o levavam ao pronto-socorro. Isso sim, posso lhe dizer que é verdade. Isso me fez lembrar, na pandemia eu recebi algumas mensagens de pessoas que foram parar na emergência achando estar com Covid, com falta de ar. E aí, chegando na emergência, fazia lá o exame e constatava que não era Covid, e sim era crise de ansiedade. Me fez lembrar isso agora, lendo aqui esse trecho, né? Aprendeu a relaxar e de suas experiências com relaxamento, vou citar algumas por seu valor ilustrativo. Vamos à primeira. Contou-me certa manhã, na Santa Casa, que na véspera tivera a maior demonstração do maravilhoso poder terapêutico do relaxamento. Há anos, numa tarde, fora acometido por uma crise onde se conjugavam dor precordial, taquicardia, suores frios, náuseas, tonteira,
e uma súbita, violenta e subida de pressão. Meu Deus. A minha impressão, professor, é que estava morrendo. Ai, é exatamente isso. Quem nunca teve uma crise de pânico, talvez nunca vá saber. Mas é exatamente isso. A seu pedido, a enfermeira despachou os clientes que estavam na antessala e telefonou alarmada para outro médico, renomado autoridade da medicina brasileira. Não bastante, toda a assistência e os melhores esforços de seu antigo professor, passou o resto da tarde para morrer. Só melhorou às 9 da noite, tendo alarmado a todos. Ontem continuou falando, senti os prenúncios de uma crise que seria bem maior do que aquela. Mas em vez de chamar alguém, tranquei-me no consultório e comecei a comandar um relaxamento. Adormeci e meia hora depois despertei sem qualquer sintoma, perfeitamente normal. Desde a primeira entrevista, vi nele um homem deprimido e principalmente fadigado, confessando que tinha medo de tudo e não tinha ânimo para nada. O que queria mesmo era sucumbir e deixar-se esmagar pelo peso imenso de sua existência sem cor, sem luz, sem paz, sem horizontes. Se o senhor me perguntar, professor, quantas vezes já tive esta coisa horrível, que é a dor precordial, poderia dizer-lhe umas 5.000. Assim se expressava, exagerando na autopiedade. Sou um homem vencido e sem forças. O senhor não sabe o que é viver assim. De uma esquina para outra eu me fadigo, mas me fadigo mesmo. Um dia precisou deixar a cidade e ir a um simpósio de professores de medicina. Tratava-se de compromisso antigo. Ao mesmo tempo, por muitas razões, não podia sair do Rio de Janeiro. Ficou em conflito. Deveres, interesses, compromissos, riscos, proveito, tudo fervilhando em sua torturada alma. Ir ou não ir, finalmente foi. Se eu não fosse, então ficaria desmoralizado definitivamente perante mim mesmo. E o pior, fui tomado de uma crise. As minhas gripes me arrasam. Fui tomado de uma gripe e minhas gripes me arrasam. Todos os meus sintomas se agravam quando estou gripado. Vou mesmo para a cama. Não bastante todos os riscos de prejuízos profissionais e outros, e ainda mais atacado de gripe, meteu-se no ônibus para uma aventura que há muitos anos não tinha ânimo de enfrentar. 7 horas de viagem. Embarquei arrasado. Resolvi então relaxar. Relaxei, adormeci. Descansei a viagem toda. E o inexplicável, pelo menos pela medicina, cheguei ao destino totalmente bom da gripe. Trabalhei no seminário e nesse mesmo dia viajei de volta. Foram 23 horas ininterruptas de viagem e trabalho. E, coisa absolutamente estranha, não senti o menor cansaço. Doutra feita, esse mesmo senhor atravessou uma situação perigosa, realmente alarmante, mesmo para os que têm bons nervos. Enfrentou o perigo sem ligar para seus famigerados sintomas. Sua última experiência maravilhosa com relaxamento foi numa crise cardíaca, em que chegou a despedir-se da família e for atendido pelo socorro urgente aos cardíacos. Os medicamentos táticos
que os colegas lhe deram de nada serviram, inclusive um tipo por infalível. Pois bem, resolveu apelar para o seu autotratamento, pelo relaxamento. Isolou-se em seu quarto e, sentado numa poltrona, comandou o relaxamento. Adormeceu, para acordar numa hora depois, inteiramente bom. Poderia continuar a contar casos e mais casos de cura, de enxaqueca, asma, depressão, angústia, insônia, hipertensões, mas não será melhor logo mostrar o mapa da mina? Vamos ao mapa da mina, né? O milagre do relaxamento. Relaxe e viva melhor. Chama-se relaxamento o estado oposto à tensão, isto é, a ausência de contrações e esforços. Estando relaxados, os músculos, os nervos que os comandam não transmitem mensagem alguma. Inativos, feito fios elétricos desligados, por eles não transmitem impulsos, possibilitando, assim, repouso aos centros nervosos. Nesta condição, os reflexos se acalmam, o corpo não fica igual a um aparelho elétrico desligado da corrente. O corpo fica igual a um aparelho elétrico desligado da corrente. Hoje é comum que, em vez de comprimidos e injeções, o médico recomenda, relaxe. O médico me recomendou yoga, né? No sentido geral, no ano de 2000. Se você está vendo seguidamente, você já me viu contar isso. Bom, tem sido receitado para os fadigados, neuróticos. Essa palavra neurótica eu prefiro nervosos, tensos, ansiosos, né? Aflitos, insônios, cardíacos, pépticos e convalescentes. Nos casos de doença psicogênica engendrada pela mente, é frequente o médico recitar: vá para casa, nada de aborrecimento, descanse, relaxe. Relaxar é remédio eficaz, mas como é difícil, é muito mais fácil tomar certas porções abomináveis, ser picado de agulha e engolir bolinhas. Sem um treinamento pertinaz, não é possível relaxar. Digo para que o neófito, nossa, tantas palavras que ele usa difíceis, né? Não é que é difíceis, não comuns ao nosso linguajar hoje. Necessitado de boa fé, não venha a se desanimar perante as dificuldades iniciais que vai encontrar. A prática conjugada de técnicas predisponentes ao relaxamento é a maneira que descobri de ajudar meus alunos a vencer tais dificuldades. Quem praticar toda a série não chegará mesmo a sentir qualquer obstáculo. Por outro lado, a contribuição das outras frentes yogaterapêuticas, filosóficas, psicológicas, fisiológica, afetiva e moral, ainda mais facilitará a redução do erotismo generalizado do homem tenso e necessitado de repouso. Relaxar olha aqui na época, eu grifei isso aqui com a caneta Pilot. Relaxar é afrouxar-se, é desligar-se, é abandonar-se, é desarmar-se passivamente. Tá grifado aqui, tá dando para ver? Que legal isso, né? Vou ler de novo. Relaxar é afrouxar-se, é desligar-se, é abandonar-se,
é desarmar-se passivamente, aumentar-se por uns instantes. Peraí, Maria. Ausentar-se por uns instantes da ansiedade da luta. Relaxar é economizar esforços. É despojar-se da normal e eficiente, Maria, autoafirmação. Relaxar é gozar repouso. É amolecer-se. É desfrutar os inefáveis prazeres de fazer absolutamente nada. Para um neurótico, não, vou botar para um ansioso, tá? Professor, dá licença. Para um ansioso, inquieto e nervoso, relaxar é difícil. Compreende-se. Representa um ato de coragem, de crença, de segurança, que exatamente ele não tem. É um entregar-se todo, sem restrições, sem preocupação com o sistema de segurança. E isso é impossível. O neurótico vivendo exausto, o ansioso vivendo exausto. Vocês já me viram muitas vezes dizer assim: ansiedade cansa, exaure. É mais ou menos isso. O ansioso vivendo exausto em guarda a defender-se de misterioso e supostamente presumível assalto. Não consegue com facilidade mandar dormir todas as sentinelas que tem colocado ao redor para sua defesa. Por outro lado, se o ansioso, insistindo e tirando proveito de outras técnicas, conseguir aprimorar a arte de relaxar, consequente e simultaneamente estará se libertando da neurose. Estará vencendo o medo, acalmando a ansiedade, ganhando coragem e estímulos para a vida. Na mesma medida que o neurótico sente dificuldade em relaxar, o homem verdadeiramente religioso sente grande possibilidade e enorme prazer. Veja o caso narrado na página 61, o da irmã Vicentina, que se libertou da asma brônquica persistente. Com o religioso, tudo é fácil, pois ele tem fé. Entrega-se todo, facilmente, graças à crença que tem na onipresença, onisciência e onipotência do Ser Supremo. Sabe convictamente que melhores serão os resultados desde que mais intensa e incondicionalmente se abandone nas mãos da consciência suprema. Remédio para todos os males, solução para todos os problemas, paz para todos os conflitos, alívio para todas as angústias, ajuda em todas as aflições. Ele sabe que Deus é energia para suprir seu esvaziamento. A chave misteriosa com que há de abrir as cadeias de suas servidões. O lenitivo para todos seus ais. A alegria, até então ausente. A coragem para levantar-se e avançar. O verdadeiro religioso faz do relaxamento um ato essencialmente místico, porquanto consiste em doar-se em oferenda no altar do onipresente. Para ele, o relaxamento é um modo prático, concreto e vivencial de rezar o seja feita a vossa vontade.
No relaxamento, confia-se em Deus, sabendo que Ele cuidará de tudo melhor do que nosso egozinho, meio esfalecido na luta cotidiana. Ele se refere ao ego de egozinho. Também para o entendido em fisiologia, o relaxamento se torna mais fácil, porque ele vê as razões científicas do processo. Não podemos, nessa obra, deter-nos a explicá-las. Quem tiver curiosidade de saber, procure ler em Autoperfeição com Hatha Yoga, na qual apresento um estudo mais ou menos detalhado da fisiologia do sistema nervoso e suas relações com o endócrino. Com certeza. As suprarrenais, que são conhecidas como as glândulas de luta e fuga, né? Então, o sistema simpático e parasimpático que enviam mensagem para o nosso cérebro de lutar, fugir ou se acalmar. Então, o sistema simpático, ele não é simpático como o nome diz, né? Ele é o de luta e fuga. E o parasimpático é que produz sensações boas e envia uma mensagem para o cérebro. Bom, Maria, volta aqui. Aqui posso dizer resumidamente que os centros da base do cérebro, principalmente o hipotálamo, têm a seu cargo a regulação das funções vegetativas, isto é, aquelas como a digestão, tensão sanguínea, ritmo cardíaco, assimilação e muitas outras que nos fogem ao controle voluntário. Tais centros, por muitas causas e razões, inclusive a fadiga, a toxidez, traumas psíquicos e mesmo físicos, se perturbem em seus deveres e passam a emitir comandos neurais bem disparados e impróprios, mercê de verdadeiros curtos-circuitos ou ligações anômalas, provocando assim 1001 transtornos funcionais. Não bastante, os órgãos estejam normais. Essas ligações, peraí, tá faltando água. Minha aguinha aqui, um golinho. Até já acabou, só deu para dar um golinho. Depois eu pego, já tá finalizando aqui. Vamos lá, Maria. Provocando assim 1001 transtornos funcionais. Não o bastante, os órgãos estejam normais. Essas ligações errôneas podem ser corrigidas, mas a vida de tensão, ao contrário, lhes dá mais condições de ser. Reativam-se, reafirmam-se, revigoram-se. O relaxamento pode apagar tais sulcos, desfazer tais ligações, corrigir os defeitos instalados nesses centros nervosos. A dose diária de alguns minutos de inatividade por relaxamento, pouco a pouco, reduzirá não só os efeitos, mas suas próprias causas. De maneira semelhante, o relaxamento atua sobre a glândula hipófise, a maestrina de todo o sistema endócrino. Vocês já me viram dizer também que a glândula hipófise pineal, ela comanda, né? Essas duas glândulas da cabeça comandam todas as outras glândulas. E é isso que ele diz, né? A maestrina de todo o sistema endócrino e assim consegue fazer as demais glândulas retomarem o ritmo de saúde. Consequentemente, corrigem-se os padecimentos causados pelos excessos ou carências de hormônio no corpo.
Não é apenas sobre os centros de comando neuro-hormonal que o relaxamento atua, corrigindo-os. Age também com que abençoado alívio sobre os músculos, glândulas, vísceras e órgãos, sobre os quais tais centros exercem comando. Quando em relaxamento, um órgão se comporta como um soldado dormindo, que não cumpre a ordem estapafúrdia de um superior hierárquico meio perturbado. Olha que comparação legal. Peraí, eu vou ler de novo. Quando em relaxamento, um órgão se comporta como um soldado dormindo, que não cumpre a ordem estapafúrdia de um superior hierárquico meio perturbado. Em outras palavras, os tecidos em estado de yoga nidra, letargia, não reagem aos comandos anormais e perturbadores. Ficam quase inertes e amolecidos, e dessa maneira os sintomas não conseguem se manifestar. Gente, que coisa linda isso, hein? Os estudiosos de fisiologia têm razões para acreditar na relaxoterapia. Yoga Nidra não deixa de ser uma relaxoterapia, né? Vem o relaxamento corrigir por quase inação os centros de comando. Vem o relaxamento sustar a execução das ordens insanas, partida dos centros fadigados. Vem o relaxamento agir corretivamente, ao mesmo tempo, sobre toda a escala hierárquica da fisiologia, sobre os que regulam e sobre os regulados. Vem o relaxamento restaurar a homeostase perdida. Bom, agora você já sabe o quanto é importante relaxar. Na página 326, no capítulo de descrição das várias técnicas, aprenda como relaxar e jamais deixe de praticar um dia. Bom, é na página 326, nós estamos na 77. Já eu chego nela. Bom, e eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já tem 28 minutos. Eu vou ver se essa parte é grande, né? A cura, um anseio a seu alcance. O que é curar-se? Se ela for bem grande, e eu já vi que eu vou gravar junto com os cuidados com as melhoras iniciais. Esse cuidado com as melhoras iniciais é bem interessante. É aquele aluno que começa a praticar por algum momento, né? E aí pensa, eu já tô bem, eu vou parar a aula. E aí é muito comum acontecer da pessoa, por exemplo, com dor de cabeça, ela para de fazer aula e aí volta aquela rotina muito acelerada de sempre, né? E aí volta a sentir dor de cabeça. Ou então a pessoa que tem insônia e aí para com as aulas porque já se sente bem e volta a sentir insônia. Já vi vários casos também de extrema ansiedade, né? Que a pessoa volta a se sentir ansiosa por parar a aula, meditação, relaxamento, porque a aula em si ela compõe tudo isso, né? Então, é isso, amores. Domingo à noite, o prédio tá um silêncio total. Eu agora vou fazer uma pipoquinha e vou assistir um filme, tá bem? Namastê, um beijo enorme aí no seu coração. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, com as pessoas que você ama. E leve essa informação que a pessoa
ela pode relaxar e ter uma vida muito mais, fazer parte do clube dos felizes. Essa é muito boa do professor Hermógenes, tá bem? Um beijo aí no seu coração, gratidão por me ouvir. Namastê.